E a gente começa a semana, como sempre, nesse horário aqui no Band News em alta frequência, conversando com, eu ia falar no plural, mas nessa semana o Barão ainda continua em férias, então com Sim. o nosso correspondente na Europa, ainda para falar sobre imigração, né, Killing? Tudo bem? Felipe Killing, boa tarde para você. Tudo bom, Coutinho? Boa tarde a você, Edu, e a Boa todos que nos tarde. acompanham. E o Reino Unido continua batendo cabeça quando o assunto é imigração. O jornal The Telegraph teve acesso a e-mails que circulam no governo que sugerem que uma das estratégias para diminuir o custo com hotéis para abrigar refugiados, hoje esse custo é de 6 milhões de libras, algo em torno aí de 40 milhões de reais, o governo poderia abrigar refugiados em bases militares desativadas e até numa prisão desativada. Ainda sobre a imigração, na semana passada, aquele polêmico projeto de mandar refugiados a uma barca ancorada na costa da Inglaterra deu problema porque encontraram uma bactéria chamada legionela na água dessa barca, e essa é uma bactéria que pode causar infecção pulmonar. Os 39 imigrantes que estavam ali precisaram ser retirados, foram até um hotel. Aí o governo disse que limpou agora a água da barca e pretende levar essas pessoas de volta. A capacidade máxima é de 500 pessoas. E no fim de semana, mais uma tragédia, infelizmente. 6 imigrantes acabaram morrendo no Canal da Mancha, fazendo essa travessia da França até o Reino Unido, num barco que acabou virando. Só esse ano, mais de 16 mil pessoas chegaram aqui no Reino Unido a partir da França. No passado, foram 45 mil pessoas, e na semana passada um recorde. Em um único dia, 755 pessoas chegaram aqui em território britânico. Então, tudo que o governo britânico está fazendo não está funcionando. Eles não conseguem resolver a questão dos imigrantes que já estão aqui, não conseguem também resolver a questão dos imigrantes que tentam cruzar o Canal da Mancha e, principalmente, não conseguem resolver a situação dos 170 mil imigrantes que estão esperando para saber se podem viver aqui legalmente ou não, e aí trabalhar, pagar imposto e gerar economia. E a gente segue de olho nessa situação, nesse vai e vem também da imigração no Reino Unido. A gente continua na Europa porque a gente está de olho também nas questões ambientais. A Europa tem se colocado como uma voz importante nesse cenário ambiental, mas algumas propostas não estão avançando, o custo de vida está aumentando e a população, ao que tudo indica, não vai querer embarcar sozinha nessa, hein, Killing? Exatamente, viu, Edu? Até o custo de energia, que subiu bastante por conta da guerra na Ucrânia, fez a Alemanha postergar o plano de fechar usinas de carvão, até reabriu algumas. O Reino Unido também deu alguns passos atrás na questão ambiental, visando aí a economia, porque existe um investimento que é necessário ser feito, existe também um peso no bolso do consumidor, do cidadão, já que estamos numa transição e acaba sendo um pouco mais caro até essa tecnologia avançar. Isso também tem refletido em algumas eleições locais, como na Holanda, na Alemanha, partidos que estão indo contra essas movimentações climáticas, falando sobretudo do custo para o consumidor, estão ganhando. E aí, se esses partidos, esses políticos, eles têm um terreno maior, acabam até dificultando no próprio parlamento do país uma aprovação de medidas maiores. E ano que vem tem eleição para o Parlamento Europeu. E existe um movimento cada vez maior de políticos que querem frear essas mudanças de tecnologia e transições energéticas, porque vai pesar no bolso dos países e também dos cidadãos. Então, quando tem um peso financeiro e também um peso político, isso faz com que diversos países acabem aí tentando dar uma desacelerada nessa questão. Uma pena, já que a Europa tem visto diversos incêndios e temperaturas recordes nas últimas semanas. Felipe, você está falando, obviamente, de uma questão macro, né? De uma questão bem ampla, que envolve governos e atitudes, de novo, amplas. Como é que é o dia a dia aí em Londres, onde você mora? Tem coleta seletiva? Você sente que os britânicos... Bom, Londres é uma cidade do mundo, né? E as pessoas que moram, falar só em britânicos, as pessoas que moram aí, elas têm uma consciência. A gente sabe, e eu me assusto muito quando eu vou
a trabalho algumas vezes para os Estados Unidos, o quanto eles utilizam de plástico. É plástico para tudo, é papel, é descartável que não é descartável, tem descartável e tem o não descartável. Enfim, e aí em Londres, como é que é o dia a dia nesse sentido? Coutinho, eu vejo que em alguns aspectos há uma grande evolução, em outros nem tanto, né? Essa questão do plástico. Aqui eu vou no supermercado, tem plástico para tudo, né? Tem uma embalagem de plástico que tem uma outra embalagem de plástico, tem muito plástico, mas existem algumas questões que estão bastante avançadas. Existe uma boa coleta seletiva de lixos, existem muitos carros elétricos, muitas estações para você fazer a recarga do seu carro elétrico, existe subsídio do governo para quem compra um carro elétrico, para quem coloca painel solar nos telhados das casas para ter uma geração de energia, né, solar, mas ainda é muito caro você ter um carro elétrico, até mesmo ter energia solar na sua casa, apesar dos subsídios. Mas o governo está tentando aí avançar nisso, só que é algo que os dois precisam fazer. E a verdade é que tanto o governo quanto a população estão sem dinheiro, né? O governo por conta do Brexit, por conta da pandemia, por conta da guerra, e a população também. Então tá difícil fechar essa conta. E na Europa existe todo um projeto, né, para você acabar com os carros a combustão pelo menos até 2035 na Alemanha. E uma notícia que chegou aí no meio desse ano é de que o número de carros elétricos vendidos na Europa já supera o número de carros movidos a diesel. São transformações pequenas, mas como disse o Killing, estão esbarrando também em questões econômicas, muito afetadas também por conta da guerra com a Ucrânia. Enfim, estamos num longo caminho de transição energética também que deve afetar o bolso de muita gente daqui para frente. E alguns passos adiante, né, com relação à mobilidade, né? O Felipe, se ele não quiser, não sei, não precisa abrir aqui sua vida particular, mas você não precisa necessariamente ter carro. A gente aqui no Brasil, tirando raríssimas exceções, você, se tiver a chance, financeiramente falando, você precisa ter carro, senão você não consegue se locomover de uma maneira que seja interessante e, em todos os sentidos da palavra, sustentável, né? Então, aí você tem outras alternativas. Então, estão alguns passos adiante também nesse sentido, né, Felipe? Não, exatamente, exatamente. Aqui você não precisa ter carro não só para viajar dentro da Inglaterra, como para a Europa. Aqui dentro da Inglaterra você consegue ir de trem para qualquer cidade, quando eles não estão em greve, bem da verdade, mas você também pode pegar o Eurostar e ir para a França, ir para Holanda, e esses países também têm um transporte público bastante eficiente. Então aqui, o morador, pelo menos de Londres, tem total opção de não ter carro. Até se você vai para o centro da cidade, você tem um pedágio urbano, eles dificultam a sua vida, que é caro, e existe também o que eles chamam de zona de baixa emissão. Ou seja, se você tem um carro que polui mais, você paga uma outra taxa, os carros mais antigos. Então, acaba sendo praticamente inviável se você tem um carro antigo e quer ir para o centro da cidade, porque por dia você vai morrer aí com umas 25, 26 libras, dá algo em torno de R$ 90. Então, empresas, né, que têm vans que vão fazer entregas no centro da cidade todos os dias, precisam ter vans que não poluem tanto. Mas tem também a opção de você ter aí um carro novo, o governo dá subsídio, e se você não precisa fazer entrega, mas vai a trabalho, pode usar o transporte público tranquilamente.